Deus literalmente pode tudo. Ele pode mudar toda a tua realidade hoje. Porque a verdade é que quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz hoje. A gente, por não entender e não praticar os princípios estes milenares colocados na palavra, à disposição gratuitamente, gratuito, para todos aqueles que querem ler, entender e crer. Princípios esses que te prosperam, que fazem acontecer o que era impossível, princípios que fazem a família não dividir mais, as finanças não irem mais embora. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pensadores falando sobre isso. Por que a gente ora tanto por finanças? Aí o pessoal falou assim, para Deus abençoar, Deus dá dinheiro para a gente, abrir porta. Eu falei, mas por que o rico não ora por dinheiro e tem dinheiro? Nós não fomos acostumados a questionar o óbvio, né? Está chegando um tempo que Deus vai desenvolver não só o grau cognitivo, mas todos os níveis da inteligência do povo. Nós vamos começar a atingir níveis de sabedoria que nunca na história foi registrada que o povo de Deus agiu nesse nível de sabedoria. Por quê? Por que isso? Por que na nossa geração? Porque nós vivemos uma geração que está preparando o tempo do fim. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que o reino de Deus já está entre nós. E eu creio que a gente está vivendo um tempo que Deus está preparando todas as coisas. E se a igreja não tomar o governo, e jamais tomará, se não tiver sabedoria para fazê-lo, muitos serão perdidos. E a Bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem, que todos se arrependam. Então literalmente Deus está colocando a igreja numa escola. Nós fizemos do nosso jeito muitos e muitos anos. E a educação é algo tão importante para Deus. A educação é algo tão fundamental e essencial, faz parte da essência de Deus, que Jesus tinha uma escola. Você pode ver que o ministério de Jesus, digo e afirmo sem duvidar, o ministério de Jesus era um só: ensinar. Por quê? Pegue a agenda de Jesus, leia por favor Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar ali nos 4 evangelhos a agenda de Jesus, o que Jesus fazia todos os dias. Você vai pegar quando ele se movia de um local para o outro. Saindo de Nazaré, foi para Cafarnaum ensinar. Saindo de tal lugar, ia para tal lugar para ensinar na sinagoga ao sábado. Jesus se movia por causa de uma agenda que ele tinha, e a sua agenda era ensinar. Mas ele também não curava? Ele também não pregava? Ele também não ressuscitava mortos? Sim, isso acontecia no caminho. Fazer milagre nunca foi a prioridade de Deus. Nunca foi a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus era ensinar. Por quê? Porque ele precisava em 3 anos e meio fazer o que Romanos 12 nos sugere: transformar a mentalidade, uma metanoia, uma transformação de mente. E não tem outro caminho que não seja educação. Milagre muitas pessoas fizeram antes de Jesus. Você pega na própria Bíblia, quantas pessoas fizeram milagres e ressuscitaram mortos. O caminho não era do milagre, o caminho era da educação. Senta aqui todo mundo. Por isso que ele assentava todo mundo: traz pão, traz peixe, alimenta todo mundo, que eu quero falar. Eu preciso ensinar. Não tem transformação sem esse diálogo. Não tem transformação sem esse ensinamento. A agenda de Jesus era ensinar. Os milagres aconteciam no caminho. E quem estava no caminho pedindo milagre? Quem não estava sentado na escola de Jesus. Porque você nunca viu alguém da escola de Jesus: João, Jesus, você pode por favor curar alguém? Você pode me curar? Jesus, estou com uma dor terrível de cabeça hoje, uma coisa. Pedro, Jesus, liberta minhas finanças, está ruim demais. Quem estava sentado na escola de Jesus aprendendo não estava no caminho pedindo milagre. Não é ruim pedir milagre, mas a verdade é que quando a gente já está no caminho certo, nós somos o milagre. Nós que provocamos milagres, nós que levamos os milagres. Os milagres aconteciam pela mão dos apóstolos, porque eles sentaram para aprender, e agora chegou a hora de fazer. Sem aprendizado, sem ensinamento, sem instrução, jamais
alcançaremos as promessas. Porque antes de toda promessa bíblica tem uma instrução. E hoje eu quero passar uma instrução para vocês que pode mudar o ano de 2017. E minhas instruções proféticas são tipo assim, olha. Ato profético para prosperar em 2017. Quem quer um ato profético para prosperar em 2017? Pare de gastar mais do que ganha. Faça esse ato profético. Meus atos proféticos é tudo assim. Eu te garanto, se você fizer esse ato profético durante os 12 meses do ano, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Nós somos tão místicos enquanto Deus deixou tudo escrito como fazer. Nós queremos fazer, entre aspas, as nossas macumbinhas gospel, acreditando que como falhamos tanto, Deus vai dar o jeito dele e agora vai nos abençoar. Mas somente quando você cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. Porque toda promessa bíblica está atrelada a um princípio. E nós hoje vamos desfrutar e aprender um princípio. Quem gosta de aprender? Amém. 3 pessoas. Fico feliz. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 13. 3. Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: o que guarda a sua boca, conserva a sua... Vamos lá, vou deixar você abrir, para você ler. Já que você está na igreja, né? Vamos dar uma louvada ao Senhor aí, dar uma lida. Já que veio. O que guarda a sua boca, conserva a sua... O que é alma? Se você não lê questionando, se você não lê entendendo, se você não lê estudando, você não pega as preciosidades do Evangelho. Alma são seus sentimentos, suas emoções, seu caráter, seu intelecto, suas vontades. Tudo isso está concentrado na alma do ser humano. E aquele que guarda a sua boca, conserva, blinda os seus sentimentos, as suas emoções e o seu intelecto. Blinda a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios, se destrói. Mas o que muito abre os seus lábios, se destrói. Não é o inimigo que destrói essa pessoa. Não é Satanás que destrói essa pessoa. Não é o vermelhinho que destrói essa pessoa. Não é Beelzebul, o chifrudinho, que destrói essa pessoa. Não é a sogra que está associada aos outros nomes que destrói essa pessoa. Ela mesma se destrói. A universidade, algumas universidades dos Estados Unidos publicaram um artigo científico dizendo que 92% das angústias do ser humano vem pelo que eles falam, pelo que falamos e não pelo que falam da gente ou contra a gente. 92% das coisas que tiram tua paz, 92% das coisas que te deixam sem dormir, 92% das coisas que te oprimem e te levam até a uma depressão, a tristeza profunda, a falta de alegria, é pelo que você falou e não pelo que falaram. O mundo espiritual, por exemplo, não se move pelo que você quer nem pelo que você acha. O mundo espiritual se move por palavras. A sua palavra tem muito poder. Diz a Bíblia que o poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Você mata e faz viver pessoas com palavras. O que mais matou nos últimos anos não foi o Holocausto, nem as guerras nucleares, e nem os genocídios, e nem a guerra entre polícia e traficante. O que mais matou nos últimos anos foram as palavras. Filhos não falam com seus pais e pais não falam com seus filhos por causa de palavras. Ovelhas saíram da igreja e pastores abandonaram suas ovelhas por causa de palavras. Casais se separaram e assim dividiram toda uma geração que estava por vir por causa de palavras. Nada mata mais no mundo do que as palavras.
Para nós vivermos um 2017 como estamos planejando, nós vamos precisar alinhar o que falamos com aquilo que Deus está desenhando para o nosso futuro. Não é o que você quer e não é o que você acha, é o que você declara. Tem um versículo muito intrigante na Bíblia, está lá em Judas. Abre em Judas capítulo 2 aí, vamos ver quem acha primeiro. Judas capítulo 2, rápido. Quem achou? Levanta a mão, diga amém. O irmão já achou, já quatro pessoas acharam, 5 pessoas acharam. Não tem capítulo 2, mas depois você me passa a versão dessa Bíblia para eu pegar, porque eu quero ler esse capítulo. Rapaz, estou doido para ler esse negócio, tu passa para mim. Na minha Bíblia só tem um capítulo, então abre lá em Judas. É muito forte, que eu quero ler. Rapaz, umas 5 pessoas acharam. Mas essas traduções hoje em dia não estão confiáveis mesmo não, né, irmão? A culpa não é sua não, é porque tem umas versões atualizadas, ampliadas aí, que o pessoal vai botando no capítulo. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quem é o arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel, se não for a mais alta hierarquia depois da Trindade, é uma das hierarquias mais altas celestiais depois da Trindade. Ele aparece nas missões mais complicadas, né? Até no Apocalipse. Miguel era o príncipe do exército do Senhor, enviado para missões especiais. Não era qualquer coisa não, não era um anjinho qualquer não. Aparece diversas vezes, de diversas formas, estrategicamente na Bíblia, sempre atendendo ordens diretas do Pai. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. O mesmo Satanás que a gente pisa na cabeça do diabo, queima o vermelhinho da cabeça aos pés, metralha Beelzebul, e essas, é mesmo Satanás que a gente humilha. O arcanjo Miguel não ousou jogar uma palavra de maldição contra ele, contra Satanás, o destruidor das almas, o príncipe das trevas. Isso aqui me intrigou. Eu falei, não é possível. Por que ele não fez isso? E comecei a questionar até que Deus começou a me esclarecer. E você precisa abrir comigo, por favor, no livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Foi um tempo de muita inspiração quando eu escrevi esse livro. Ninguém entendeu? Capítulo 3 diz assim, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem tropeça em muita coisa aqui, levanta a mão. Quem tropeça em muita coisa? Não é em pouca coisa não, em muita, só em muita. Quem tropeça em muita? Só eu, né? Graças a Deus. O Senhor pode levar a tua igreja, arrebata que está pronta. Ninguém tropeça em nada nessa igreja. Mas para quem tropeça em muita coisa como eu, vai te interessar esse versículo, esse capítulo. Diz assim, ó: porque todos tropeçamos em muitas coisas, com exceção, é claro, das pessoas que não levantaram a mão, mas na Bíblia diz todos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Vou repetir, que é muito forte. Se alguém não tropeça em palavra, se alguém não tropeça no que fala, o tal é perfeito. Vem a Bíblia em outro versículo e diz assim, ó: sede perfeitos como perfeito é o vosso. Sede perfeitos como perfeito é o vosso. Aí você fala, impossível um ser humano cheio de falhas, cheio de erros, ser perfeito como nosso Pai é. Aí vem a Bíblia e fala, não, é possível sim. Se você não tropeçar no que fala, para mim, você está perfeito. O resto é comigo. Deixa que o resto é com a minha graça. Eu te mergulho no mar da graça e você vai estar comigo. Mas para ser perfeito diante de mim, eu vou te pedir só uma coisa: cale-se a partir de hoje. Só quem conhece o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. E a Bíblia continua. E é poderoso também para refrear todo o corpo, quem refreia a língua. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam,
e conseguimos dirigir assim todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela própria natureza, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, sai de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Muita gente entre nós já orou e nunca foi atendido, pediu a Deus e nunca recebeu. Muita gente que está entre a gente já fez campanha, já fez tudo que um crente poderia fazer para receber alguma coisa e nunca foi atendido. Porque existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca. Quando o arcanjo Miguel não ousa pronunciar palavras de juízo contra Satanás, é porque ele conhece os princípios celestiais. Como uma alta hierarquia celestial, ele conhecia bem os princípios. E ele sabia que quem usa a boca para água amargosa, não poderá usá-la para água doce. Quem usa a boca para amaldiçoar, quando quer abençoar, não tem efeito. Quem usa a boca para falar mal, criticar e fofocar, quando quer profetizar, não se cumpre. Porque da mesma fonte jamais sairá água doce e água salgada. Jamais sairá bênção e maldição ao mesmo tempo. Escolheis hoje a quem servais. Nós temos que escolher hoje que tipo de fonte será a nossa boca, porque 2017 pode ser programado pelo que declaramos, mas se nossas palavras não têm mais poder no mundo espiritual, pelo que nós mesmos falamos anteriormente, vamos ficar tentando expulsar demônio e não vamos conseguir. Vamos profetizar e não vai se cumprir. Vamos abençoar e ninguém vai ser abençoado. Porque chegou um tempo em que nós temos que frear a nossa língua. A sabedoria, e na escola da sabedoria vocês vão aprender isso, ela habita em 4 lugares biblicamente. Ela se esconde em 4 lugares. A sabedoria habita nos conselhos. Quando Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar liberalmente. Ele está falando o seguinte: pede a Deus e Ele vai te mandar para um desses 4 lugares. Ou para os conselhos, ou para a prudência. Provérbios capítulo 8, versículo 12, a sabedoria habita com a prudência. O que é prudência, pastor? Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Quando começa a calcular o impacto de tudo que eu estou decidindo, a sabedoria começa a morar perto de mim. Jó 28, 12, a sabedoria não está disponível na terra dos viventes, ou seja, ela está na eternidade. Então ou você vai ter que ir para os conselhos, ou você vai ter que ir buscar espiritualmente, trazer do céu para a terra, ou você vai ter que buscar na prudência. Ou quarto, a sabedoria habita com o silêncio. Você vai ter que falar menos e escutar mais. Seja tardio para falar, pronto para ouvir. Chegou um tempo que como igreja nós seremos tão educados biblicamente, que a nossa oração nunca mais vai ser a nosso favor, sempre vai ser a favor de alguém.
Porque não vai ter mais o que pedir para nós mesmos. Porque quando você cumpre os princípios, as promessas se manifestam diariamente de uma forma tão intensa, tão poderosa. E eu quero profetizar isso sobre você. As promessas não serão retidas para aqueles que cumpriram os princípios nesse lugar. Vai chegar, vai tomar tua casa, vai tomar tua descendência, teus filhos, teus netos vão comer da bênção que sai das tuas mãos. Tuas palavras agora serão para abençoar. Eu estava recentemente pregando em Vitória do Espírito Santo. E Deus me deu uma palavra. Eu falei, eu quero orar agora numa igreja como essa, um pouco maior talvez. E eu quero orar agora por todos os pais que amaldiçoaram seus filhos. Levante aqui. Não veio ninguém no altar. Eu falei, desculpa, vou lhe explicar o que eu quis dizer com amaldiçoar biblicamente. Todo pai que quando estava nervoso, falou, sai daqui sua peste. Quando o filho veio com a nota baixa, falou, seu burro, você sempre faz isso. Quando ele quer te mostrar alguma coisa, você porque estava ocupado no trabalho, estava suado, estava cheio de coisa para fazer, cheio de responsabilidade, cheio de preocupação. Depois eu vejo isso. Pô, você não serve para nada, faz você. E comecei a dar alguns exemplos. Falei, agora, desculpa de novo. Os pais que já amaldiçoaram seus filhos, vem aqui no altar. Metade da igreja vem no altar. Chorando. Porque eles não tinham ideia que estavam plantando crenças limitantes, pensamentos negativos, maldições na vida dos seus filhos. Se eu te chamar de feio agora, você vai rir de mim. Mas se uma alta hierarquia emocional como pai, mãe, professor, tio, avô, te chamar de feio quando você tem 5, 6 anos de idade, prepara, você vai crescer cheio de complexo. Porque uma criança é uma esponja emocional, ela não absorve como a gente absorve com filtro, é sem filtro com a criança. Então tudo que você fala contra seus filhos vai ter um efeito no futuro. Muita gente, quando o filho está na adolescência, fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Se Deus pudesse passar na televisão, onde você errou? Para você entender. Onde foi que você errou? Esses dias minha filha chegou da escola e veio meio cabisbaixa, e nós pais temos que estar muito atentos às reações dos nossos filhos. Porque eles nunca vão falar com a boca, eles falam com o corpo. Eu falei, filha, não, nada não, pai. Eu não quero mais ir para a escola, nunca mais. Um pai sem educação bíblica faria o seguinte, que é isso, tá de bobeira? Estou aqui trabalhando para pagar esse colégio, não vai. 7 anos que achar que vai mandar em alguma coisa. Qualquer semelhança com a tua realidade é mera coincidência. E eu falei, filha, vem cá. Parei, eu estava escrevendo um livro, estava no prazo para entregar para a editora, parei. Falei, filha, por que você não quer mais ir para a escola? Não, pai, porque na verdade ela estava sendo alfabetizada, ela devia ter uns 5 aninhos nessa época. Ela falou, pai, porque a professora pediu para escrever no quadro, e todo mundo conseguiu, eu não consegui, e todo mundo ficou rindo de mim. Eu peguei minha filha, botei em cima da mesa da sala e falei assim, isso vai se repetir muitas vezes. Porque a gente quer proteger o filho e botar o filho numa bolha que não existe. Não, meu filho, não é assim não. Você é muito... Não, filha, vou rir de você muitas vezes, rindo do papai quando o papai erra. Se eu não fizer as coisas direitinho... Mas é assim, a gente tem que entender que tem Deus que cuida da gente acima das risadas das pessoas. Você tem que entender que o papai aqui vai estar do seu lado também o tempo todo, como o Pai Celestial está. E eu tenho mais, filho, sabe que você está mais alto do que o papai agora? Porque eu quero profetizar sobre você. Você vai mais longe e mais rápido que o papai. Se eu visitei 40 países, você vai visitar 100. Se eu fui em tantos lugares, você vai muito mais longe. E essa dificuldade agora vai passar. Eu vou estar do seu lado, Deus vai estar do seu lado. E ela já começou a se alegrar. Eu peguei e semeei palavras. Eu peguei o código, eu consegui traduzir o código das palavras, inserir bênção ao invés de maldição. No trabalho, no casamento, é sempre assim. No teu casamento não tem isso, mas tem alguns casamentos que a pessoa sempre generaliza. Você sempre é assim, você nunca faz aquilo, toda vez. Já viu a generalização? Fruto de uma confusão mental. Quando estamos confusos mentalmente, generalizamos. Se você pedir para essa pessoa que está generalizando anotar, ela não vai conseguir anotar nada. Porque quando você anota, você tem que materializar o que hoje é abstrato na sua mente. E aí vem uma dificuldade. Então, quando você está debaixo de uma confusão mental, você metralha com palavras que depois vai se arrepender, mas já falou. O inferno não está preocupado com o teu arrependimento, só Deus está. O inferno já pegou a palavra que você falou. Soltou.
6 coisas Deus abomina. A 7ª ele odeia. 6 coisas ele odeia e a 7ª ele abomina. A 7ª ele abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. Graças a Deus aqui americano não tem isso, mas lá em Alphaville a gente luta contra a fofoca, contra a indireta no Facebook. Graças a Deus isso não chegou aqui. O dia que chegar, irmão, o pessoal bota no Facebook: tem gente se achando domingo à noite na igreja, aquele sapato vermelho do capiroto. É sempre a irmã, né? Aqui não tem isso não, mas tem umas irmãs, né, que Deus não as beneficiou com o dom da beleza. Aí quando chega uma irmã bonita na igreja, fala: pomba gira. Se é bonita, é pomba gira já para a mulher. É pomba gira, hein? Pastor, vamos orar por essa aí. O tipo de palavra que a gente solta diariamente. Pessoas que fazem fofoca, que levam informações, que caluniam, que perdem um precioso tempo que Jesus te deu na terra, tão precioso, tão apertadinho, você vai morrer tão rápido. 70 anos, 80, sei, quanto tempo? É tão rápido. Meus filhos já estão crescendo. Estou cheio de cabelo branco. Esse dia eu estava jogando bola sem camisa na rua, com 10 anos de idade. Eu estou cheio de cabelo branco. A vida passa muito rápido. Como é que a gente perde 1 minuto da nossa vida falando dos outros? Se Deus nos deu uma boca para abençoar uma geração, Deus nos deu uma boca para profetizar sobre o Brasil, Deus nos deu boca para declarar que o inferno vai se retirar, ele vai se retirar, que a doença vai sair, que o demônio vai ser repreendido e será repreendido. Para que estamos usando a boca? Para outras coisas que não estão na Bíblia, que a Bíblia condena. Aí viemos à igreja, achamos que vamos orar, chorar, pedir, Deus vai dar. Não sejam inocentes, não sejam bobos. Somente quem cumpre os princípios herda as promessas. Chega um tempo da gente começar a viver o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus confrontava as pessoas. Quando ele queria falar alguma coisa, quando ele queria criticar, Jesus criticava. Só tem um problema, ele criticava na cara. Ele era homem. Então ele ia lá para o fariseu e falava: fariseu, raça de víbora. Você é raça de víbora. Mas ele, só que tem o seguinte, ele falava isso para o fariseu e não para Pedro. Olha lá, Pedro, aquela raça de víbora lá, ó. Isso quem faz somos nós, os covardes, que não conhecemos a palavra e perdemos nosso tempo apontando o dedo para alguém, usando nossa boca para falar de alguém. Se você é tão certinho e é dono da verdade, vai lá e confronta você a pessoa. Mas não fale por trás. Tem um caráter de Cristo em você. Desenvolva a fonte de bênção que é a sua boca. Não use-a, não contamine essa fonte com outras coisas, porque na hora que você quiser usar para abençoar, não vai funcionar. E talvez você saiba do que eu estou falando. E talvez você já tenha experiência com o que eu estou falando. Saul foi um péssimo rei, mas Davi não abriu a boca para amaldiçoar. Ah, mas ele é muito ruim. Ah, mas ele faz isso. Ainda assim, Davi preferiu cumprir os princípios. E a promessa de Deus se cumpriu quando aos 30 anos ele recebeu a coroa e começou a reinar sobre todo Israel, sem precisar abrir a boca contra Saul, sem precisar tocar em Saul. Você não precisa falar de ninguém, você não precisa tocar em ninguém. Porque o silêncio, guardar a palavra, Tiago capítulo 3, aquele que guarda a sua boca é perfeito. Porque o silêncio é o que vai fazer você cumprir o princípio que libera a promessa. Abre comigo em Lucas capítulo 4, versículo 36. Já estou terminando. Lucas capítulo 4, 36. O pastor me deu até meia-noite hoje. Estou terminando já a introdução aqui. Diz assim: e veio o espanto sobre todos, e falavam um com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Quando Jesus falava, todo mundo
Ninguém fala, gente, que pregação bonita. Gente, olha como é que ele veste bem. Gente, quem está cortando o cabelo desse homem? As pessoas falam assim, que palavra é essa? Porque a palavra é a primeira coisa que chega de você para os outros. As pessoas vão te julgar pelas palavras que você fala. As pessoas vão te medir e saber quem é você pelo tipo de palavras que sai da sua boca. Uma vez eu estava numa roda de grandes empresários no Jockey Club do Rio. E tinha lá o coroa sentado com o suspensório, que era o top dos tops dos tops, era o mais top de todos. Era o chefe. E um empresário que estava sentado muito grande lá, e eu estava ali de uma oportunidade que Deus abriu. E eu, para sentar naquela roda, são 15 anos de investimento, 15 anos para você sentar naquela roda. Deus me botou de um dia para o outro. E um cara falou assim, e o João não vai vir hoje não? Eu falei, não, o João não vem hoje não. Eu falei, ainda bem, né? Que o João também. E começou a falar do João. Que o João isso, que o João aquilo. Quando esse rapaz levantou para ir no banheiro, o coroa de suspensório, o chefão, falou assim, cuide para que esse menino nunca mais sente na minha mesa. Porque quem fala mal dos outros para mim, vai falar mal de mim para os outros. 15 anos investindo para sentar numa mesa e ser expulso pelo que falou. Uma vez eu estava em Tel Aviv, em Israel, assinando um contrato. O negócio era entre eu, 2 brasileiros que eu não conhecia, conheci lá, e 2 judeus. Estávamos no hotel para assinar o contrato. Eu peguei o voo, cheguei de manhã em Tel Aviv, fui direto para o hotel para assinar o contrato. Tudo certo, o contrato estava redigido, todos os advogados já tinham aprovado, estava tudo certinho, era só a gente tomar um café bonito, pá, e assinar. Quando estava tudo certo, e você sabe como é que é pobre, né, irmão? Pobre já começa a gastar comissão na cabeça, ainda nem chegou e tu já, meu Deus, mas vou, meu Deus vai me tirar dessa vergonha esse carro. Você já, pobre já quer trocar de carro de moto, é um problema. Aí, eu já estava querendo gastar o dinheiro na cabeça, estava, Jesus, que delícia, tá. De repente, um infeliz, um desprovido de graça, que é um desgraçado, desprovido de graça. O dia estava ali do brasileiro, tinha que ser. Perguntou para o judeu assim, e aí, onde é que ficam as menininhas aqui em Israel? Aí eu falei, mas meu Deus, o que esse homem vai falar? Aí o judeu falou assim, como assim as menininhas? As menininhas, pô. O judeu falou, mas você não é casado? Eu falei, sou, lá no Brasil. Aí o judeu, tá bom. Quando o judeu pediu permissão, pediu para ir no banheiro. Quando ele foi no banheiro, eu falei, meu Deus, esse negócio vai desandar, meu Deus. Faz isso não, Senhor, que eu já gastei, está tudo gasto já, Senhor, aqui. Faz eu perder esse negócio. Quando o judeu voltou, já voltou rasgando o contrato. Eu falei, não! Meu carro novo, tudo. A gente, o que houve? O que houve? Eu falei assim, rapaz, você acha que um homem que não honra a mulher que ele dorme, vai honrar um contrato empresarial? Um homem que não honra a mulher que está cuidando dos filhos dele lá no Brasil, enquanto ele está aqui, vai honrar o que a gente vai assinar hoje? Com ele eu não assino. Quando vocês tirarem ele da sociedade, eu entro de novo. Anos para provocar um negócio milionário, para cair por uma palavra. As palavras te levantam e te destroem. As palavras abençoam e amaldiçoam. Nunca mais abra a tua boca para amaldiçoar. Você não tem que cumprir essa função. Satanás já está cuidando disso. Não tente roubar o emprego de Satanás. Tem gente na igreja, tem crente que quando morrer vai para o inferno. Quando chegar no inferno, Satanás, aqui não, concorrência desleal não. Porque tem gente que tá pior do que o diabo. Gente, aqui no americano que não tem, mas por aí está terrível. Tem crente dando mais trabalho que o diabo. O pastor fala desse jeito que vem o diabo hoje, que o diabo a gente expulsa. O crente não tem como expulsar. Ele fala mal, ele calunia, ele fofoca e tu tem que aguentar. Mas aqui não. Aqui vão ter pessoas que abrem a boca para abençoar, para profetizar, para declarar bênção.
Tuas palavras vão começar a ter poder a partir de hoje. Aí você fala, por que minhas finanças não andam? Por que meu casamento não anda? Gente, eu estou na igreja há tanto tempo, por que tal coisa não aconteceu? Porque talvez tuas palavras tenham perdido o poder. Mas essa noite é noite de instrução e restituição. A instrução chega para restituir a promessa que estava sendo perdida. Teus filhos não vão se perder, tua empresa não vai se perder, teu ministério não vai se perder, porque Deus vai restituir por uma palavra que vamos declarar diante dele hoje. Eu profetizo que da mesma forma que talvez você tenha usado por muitos anos as palavras para tocar nas pessoas, para ferir as pessoas, a partir de hoje você vai usar para abençoar, para levantar. Pessoas que estiverem quebradas emocionalmente, com uma palavra você vai levantar. Pessoas que acham que não servem para nada, com uma palavra você vai levantá-la ministerialmente. Deus vai começar a usar a tua boca para reverter os anos que você usou para maldição. Tem muita gente hoje aqui que vai ter que vir no altar pedir perdão. Perdão pelo que falou, perdão pelo que declarou. Tem gente que enquanto eu estava ministrando, sabia, lembrou das frases que declarou para os próprios filhos, para o esposo, para a esposa. Gente que quando está nervosinho na briga do casamento, fala, eu vou sair de casa. 2 minutos você esqueceu o que falou. O diabo não esqueceu não, pegou a profecia e vai tentar fazer de tudo para cumprir. Quando eu estava para casar com a minha esposa, nós fizemos um acordo que não importa os problemas que passássemos, a palavra divórcio nunca seria mencionada na nossa casa. E acredite que com quase 12 anos de casado, 3 filhos, o terceiro está chegando, a gente está tentando montar uma ONG agora. Passamos por muitos problemas. Você que é casado sabe como é. Não é fácil. Sogra, tantas opressões. Inimigo tentando mesmo, irmão. Dentro da sua própria casa te afrontando o inimigo. Nos fins de semana, domingo na hora do almoço. Era para ter paz. O inimigo está lá. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Mas em todos esses anos nunca mencionamos essa palavra. Outra coisa que combinamos, nunca vamos dormir brigados. Gente, que coisa difícil. Meu Deus, para que eu fui prometer isso? Porque é o seguinte, tu briga, aí vai dando 11h30 da noite, vai dando aquele soninho, um olhinho vai entortando. Meu Deus, não pode dormir, tem que pedir perdão. Não vou pedir perdão não. Foi ela que, hoje ela que encheu o saco, não. Aí vai dando meia-noite, tu sente que está caindo, tu sente que não vai aguentar. Aí você engole o orgulho, com muita dificuldade entra no quarto, quase dormindo, e fala, quero te pedir perdão por aquele negócio. Ela, não, escutei. Escutei não, vem cá, fala o que você falou. Ela falou, não, eu pedi perdão pelo negócio, vamos encerrar. Mas nunca dormimos brigados. É muito importante que você use suas palavras a partir de hoje para levantar as pessoas, nunca mais para derrubar. Está nervosinho, morde o travesseiro, até passar, mas não fala. Ou se você é tão espiritual, bora, fala, Senhor, eu vou te adorar no meio dessa raiva, começa a cantar, Deus pode tudo, me segura, Deus pode tudo, Senhor, me segura aqui, Senhor, e começa a louvar, mas não fala não. Se você falar, você está dando munição para as trevas. Se você falar, você está enfraquecendo quem está à sua volta. Você está, sem perceber, enfraquecendo tua imagem diante das pessoas, teu caráter. As pessoas te julgam pelo que você fala. Eu aprendi isso desde pequeno. Às vezes eu chego num lugar, isso acontece até hoje, não estou falando de muitos anos atrás, não, até hoje. Assim, rapaz, fulano esteve aqui, mas meteu o pau em você, falou disso, falou daquilo. Eu falei, rapaz, mas o fulano é um homem de Deus. Rapaz, mas ele é um homem muito usado, que Deus abençoe a vida dele. E falo isso de coração, porque é mesmo. Não importa o que falam de mim, eu não vou mudar meu caráter pelo que estão falando, eu sou um homem de caráter. A minha palavra vai ter poder, quando eu boto a mão nos meus filhos e profetizo, vai se cumprir, porque eu luto para cumprir o que está escrito em Tiago 3. Minha boca vai ser fonte de água doce. E eu encerro dizendo o seguinte, eu tive a oportunidade de ir mais de 40 vezes a Israel. Em Israel só tem 2 mares, na verdade são lagos, mas os arqueólogos, os historiadores hoje já chamam de
de mares: o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto recebeu esse nome porque não tem vida nenhuma. É impossível ter vida marítima no Mar Morto por causa da alta taxa de salinidade. O sal a concentração de sal é muito forte. Você sobe alguns quilômetros para o norte, você chega no Mar da Galileia. No Mar da Galileia você vê barcos, você vê gente arrastando rede com peixe, você vê quiosques em volta, restaurantes, aquela vida. Oh meu Deus! Qual a diferença de um para o outro? É que um tem água doce e o outro tem água salgada. Se você continuar sendo uma fonte de água salgada, de água amarga, não vai ter vida em você. Quando eu fui em Israel, eu botei os pés na Galileia e falei: eu profetizo que eu vou ser água doce para sempre. Eu vou ser Mar da Galileia, eu não vou ser Mar Morto. Eu não vou viver de coisas mortas, eu vou viver de vida. Por isso da minha boca só vai sair água doce, só vai sair bênção. Eu vou dominar minhas emoções, os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão, temperança, que são a inteligência emocional. A ciência hoje veio só para confirmar o que a Bíblia já dizia. Tem gente que acha que a ciência é inimiga da fé. Claro que não. É uma bênção de Deus para confirmar o que nós já declarávamos. E chegou o teu tempo, chegou a tua hora, chegou a hora de Deus levantar a tua casa, chegou a hora de Deus levantar a tua família, chegou a hora de Deus levantar a tua empresa. Tuas palavras vão ter tanto poder que você vai chegar na tua empresa e falar: eu declaro que a crise nunca vai entrar aqui, nunca vai entrar. Você vai chegar na tua casa e eu profetizo que meus filhos serão profetas, serão homens e mulheres de Deus, vão ser meninos do altar, e vão ser. Você vai entrar em lugares onde tem enfermo, eles serão curados. Você vai entrar onde tem drogado, eles vão sair das drogas. Você vai entrar onde tem confusão familiar e vai ter restauração, porque tem poder nas tuas palavras. Deus está restituindo o poder das tuas palavras. Deus está te dando autoridade nas palavras. Tudo que você falar vai começar a se cumprir. Ele está restituindo os códigos que saem da tua boca e que liberam o mundo espiritual. O mundo espiritual vai se mover pelo que você vai declarar hoje. E talvez você tenha que declarar perdão. Talvez você tenha que declarar paz sobre alguma situação. Talvez você tenha que ligar para pessoas e pedir perdão. Não importa. A instrução de hoje, a sabedoria de hoje, é que você, a partir de agora, meça as suas palavras, controle sua boca, porque quem faz isso é perfeito. A instrução de hoje é para mudar, não o teu 2017, para mudar a tua vida para sempre. Não perca mais o seu tempo falando de outras pessoas, criticando pessoas. Deixa que cada um vai pagar o preço do que faz. Mas eu tenho que mostrar para todo mundo que está fazendo. Cuidado, porque a Bíblia diz que na mesma medida que medirdes, sereis medidos. Mostra o que todo mundo está fazendo, que Deus também vai mostrar tudo o que você está fazendo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Com Deus não tem erro não. Deus te mergulhou no mar da graça e quer que o outro tenha essa oportunidade também. Não rouba a oportunidade da graça do outro não. Não rouba a oportunidade de perdão, de restauração do outro não, porque Deus também já te restaurou um dia, meu irmão. Deus te tirou da lama um dia também. Tenha paciência com quem ainda é fraco. O apóstolo Paulo fala sobre isso, é muito lindo. Vós que sois fortes, suportais aqueles que são fracos. Você não é o fortão? Suporta então. Suporta a pessoa que está do teu lado e é depressiva, está do teu lado e fala mal de todo mundo. Você fala: é uma pessoa difícil, a pessoa implica. A pessoa é assim mesmo. As pessoas são assim, até passarem pela nossa vida. Ninguém mais vai passar pela tua vida e vai continuar a mesma pessoa. Elas eram assim até te conhecerem. Elas eram assim até ter um encontro com Cristo que mora em você. Agora elas vão ser diferentes.